o que eu trouxe para vocês. Isso aqui é uma ferramenta que eu uso no meu dia a dia. Essa aqui, eu consigo monitorar toda a voz, só a voz. Eu não uso mais nenhum elemento. É porque a gente via em filme o cara Sim, todo, né, no amarrado dedo. e tal. Mas você faz isso, né, Jorge? Faço. Você Então, tem... Quantos canais são? São 7 canais. 7? O polígrafo, ele tem 7 canais. O que acontece? O polígrafo, ele custa em torno de 16 mil euros. É uma maquininha desse tamanho. Tá. E você coloca 7 canais na pessoa. E aí eu consigo monitorar O tudo. que são os 7 canais? Respiração torácica, respiração abdominal, fluxo sanguíneo, pressão arterial, batimento cardíaco, pupila, e se ele está na têmpora, se ele está desviando o pensamento. Por exemplo, ele começar a falar e ele percebe que ele não pode falar. Então ele começa a pensar banana, tem alguma banana, coisa e eu aqui que coloco na mede? têmpora aqui também. O pensamento dele não está mudando. Entendi. Banana, banana, banana. Ele não quer responder. Para, volta a pergunta. Você está fugindo da pergunta. Tem no bumbum. O quê? Porque tem pessoal O esfíncter dá uma contraída. É possível burlar o polígrafo? Você pode burlar, porque é o seguinte. O Paquito já gostou dessa análise. Caralho. Quando falou que tinha no bumbum, ele falou assim... Entendeu? Eu quero! O Jorge trouxe o do bumbum. Ele Calma contou- que é só a voz, Paquito. Porra. Aí o Mas que eu acontece? senti um prazer ali quando ele falou bumbum. Ele fez assim, ó. Já se mexeu na cadeira. Ele tomou um susto. Ai, bumbum. E essa mexida Ih. afeta. Ah, não, pera, mas do bumbum é pra isso? O bumbum porque é o seguinte. Se o cara der uma mexida, Porque o que acontece? Eu tô literalmente travou o esfíncter. Não, e toda a reação. E toda a reação do corpo. Aí o que acontece? Existe forma de burlar? Tem. Antigamente, qual que era a forma de burlar? Eu colocava um prego no pé e você me perguntava, eu pisava. A dor ia irradiar no meu corpo inteiro. Então, mudava completamente a análise. Saquei. Uma mulher Ou seja, grávida, eu não consigo fazer. Porque eu não sei se é a reação dela ou do feto. Entendi. Você entendeu? Entendi. Então, o que acontece? Essa do bumbum, o que acontece? Como agora você consegue ver se o cara não tem um prego, mas o que acontece? Se ele, na hora que eu fizer a pergunta, se ele se mexer, ele fizer um movimento, ele já está mudando, já está oscilando. E isso é uma das coisas que eu observo. Você Porque entendeu? quando a pessoa tá sentada, né? Isso. E aí a gente fala que eu falo que é as formigas no bumbum Isso. ali, né? O cara começa a dar umas Porque cutucadas. ele não está satisfeito, nada. Ele fica completamente desconfortável com a situação. Entendi. Então, o que acontece? Aquele polígrafo, né, que a gente tem, que é o fundamental, que é o profissional, não que esse seja menos profissional, mas é que eu tenho muito mais elementos naquele. O que acontece? Aquele que você vê no filme e tudo. Esse aqui foi criado justamente pelo seguinte: eu não consigo colocar todos os aparelhos na mandíbula. Entendi. Mas a gente precisa saber se ele está mentindo. É. Ele não está sabendo, mas eu estou com o microfone ligado aqui e tudo que ele está falando eu já estou monitorando. Vai E aparecendo um gráfico. já alguma estou coisa. aqui, eu já estou olhando. Então, toda vez que a gente estiver conversando, e a pergunta eu já estou sabendo se ele está falando a verdade ou mentira. Como se eu estiver numa ligação telefônica, eu consigo saber. Um áudio de um WhatsApp. Eu só não consigo saber, por exemplo, um político. Todo mundo fala, e o político? Tal. É. Se o político estiver lendo o discurso, Boa. eu não consigo. Ou qualquer pessoa que estiver lendo. Eu não consigo, porque Porque ali aí é outra parte do cérebro eu não que sei tá nem quem usando. criou aquilo. Entendeu? Ó. A leitura não permite. Vou falar um que aconteceu. Quando eu faço análise, eu tenho que prestar atenção se a pessoa está fazendo um teleprompter. Isso. O Gustavo Lima teve, quando ele falou da esposa dele, eu falei assim, olha, ele tá vendo um teleprompter, ele tá... ele tá lendo. Tanto é que a sequência das palavras, o tempo... É diferente. É diferente, É diferente você falar de improviso Porque às de vezes- você tá lendo alguma Porque às coisa. vezes a pessoa em casa agora tá pensando, não, mas quando tá lendo o teleprompter vai ficar robô. Não, se você escrever um texto com as suas palavras, vai parecer exatamente o que você tá falando Isso. normal. Por exemplo, eu podia estar lendo um teleprompter agora, um TP agora aqui. Mas gente, eu tô mesmo muito- assim dá pra perceber. Eu consigo perceber. Não, eu sei, mas a galera em casa não Ah, percebe. não percebe. Não percebe. Tanto é que você, por exemplo, você cata. A gente até tava comentando, né? O Gotino, por exemplo. E eu participei já várias vezes com. Você deve ter participado várias vezes de pessoas que leem o teleprompter, que parece que não é. Ó, gente, então, o cara é olha, bom, o né? Gotino fala assim: olha, gente, então é o seguinte, daqui a pouquinho nós vamos ter aqui o link com o pessoal lá de Goiânia para falar com o Lázaro. E tava tudo escrito. Olha só. Então tem pessoas que realmente, mas mesmo assim, dá uma variação. Por isso que é como o Jorge falou, se a pessoa estiver lendo, vai ter ruído na análise. A análise fica prejudicada. Você entendeu? E o que é fundamental é que o pessoal entenda é o seguinte: toda vez que eu estou fazendo uma análise, a verdade que eu estou buscando seria uma verdade absoluta. É. Só que na verdade é o seguinte: eu estou arrancando a verdade dele. É, Então, se ele não entender o que eu estou perguntando, Ah, tem que ser muito clara a porque pergunta. então, por exemplo, né, como todo caso de traição, que nem agora,
o que é traição para ele Isso. pode ser totalmente diferente para você. Isso. Depende do acordo que tem entre o casal. Isso. Depende do que ele acha que é traição. Então, aí, por exemplo, por isso que essa parte nossa seria um triângulo. Você me traz o problema e me fala o que você quer. Eu preciso que você descubra do Mandíbula se ele teve um caso com o Paquito. Beleza. Já está sacramentado! Nossa, cara, eu não quero nem imaginar essa cena, velho. Você Aquele bigodinho raspando aqui no queixinho dele. E você viu, olha, uma coisa que você percebeu quando você falou da tatuagem? É. Ele não se assustou, porque ele já viu. Não, mas eu não vi, não. Ó, gaguejado. Você viu aqui? Olha lá. Você viu a oscilação? Vi. Mentira ou verdade? Tá mentindo, ele viu. Ou sabia que tinha. Olha lá. Sei, cara. Me recuso a continuar respondendo. Então, Grandes então você reparou? revelações. Então, exatamente essa indagação que a gente fez agora, você viu? De repente, ele não viu, mas ele já sabia. Então, por isso que a máquina deu uma oscilação. Então, o que acontece? Muitas vezes eu posso perguntar, você matou fulano de tal? E de repente aqui vai falar que sim, ele matou. Ele tá mentindo. Ele falou que não, mas é mentira. Só que na verdade é o seguinte, a gente precisa ir dissecando, porque de repente ele não matou, mas ele sabe quem matou. Ele estava no dia, ele tem uma tendência, ou ele fez algum outro crime em outro local. Então, essa bate pronto, por isso que a gente tem que ter um trabalho, é quase 1h30 de análise. Exato. Você tem que conversar antes, explicar todas as questões, o porquê você está fazendo. A função minha como poligrafista é pilhar ele. É mostrar para ele o quanto é importante esse trabalho e quanto é importante a resposta dele. Entendi. Porque isso pode complicar um monte de coisa. Aí, através disso, eu consigo. Porque aqui eu não tenho meia gravidez. Ou tá grávida ou não tá. Quando ele pergunta, você conhece a tatuagem? Você viu a tatuagem? Na cabeça dele deu o seguinte, eu não vi, mas já me falaram e aquilo deu um pane na cabeça dele. Então tem alguma mentira. Então aí depois ele explica, não, na verdade, já me contaram, eu já sabia. Aí você consegue. Então, uma das coisas que a gente tem que ver, principalmente, que a gente percebe, principalmente hoje em dia, na internet, tudo, antes de julgar alguém, ver o outro lado da versão, né? E uma coisa que a gente aprendeu, eu aprendi, pelo menos, que a verdade tem 3 lados. O seu, o meu e a verdade absoluta. Porque você puxa pro seu lado, eu puxo pro meu lado e tem a verdade absoluta. Cada um, você foi criado de um jeito, eu fui criado de outro jeito. Então, a versão, você tem uma religião, eu tenho outra. Então, eu tenho que abster de qualquer coisa e tentar analisar. Então, a função minha é a seguinte, qual que é o percentual da máquina? Eu acho que a máquina é 100%. Quem é falho sou eu. Entendi. Se eu não fizer uma boa pergunta e eu não tiver uma boa análise, vai sair algum resultado. Ou, de repente, ele está sob efeito de droga, bebida, eu já não estou falando com ele, eu já não... Você bebeu? Bebi e usei droga. Você sabe que... Você viu que ele nem pestanejou, velho. Já...